Recording Progress. Recordar é viver. Eu ontem falei com você. Não era sonhei, cara? Sonhei, porque eu... É uma paráfrase, né? Deixa eu quieto. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Você está ouvindo mais um dos nossos podcasts da Confraria dos Canalhas. Essa vez você está conectado aqui com a gente no Fricção Científica e hoje o tema é aquele jogo, aquela série, aquela história que captou a atenção das pessoas, porque nós temos uma série sobre zumbis que não são zumbis, fungos que controlam a mente. É claro que eu estou falando de Os Últimos de Nós, The Last of Us. E hoje nós estamos aqui com a nossa equipe usual, aqueles mesmos canalhas de sempre, que são, claro, o Joá e o Drills. E hoje nós temos uma dupla de Eduardos, o Eduardo Davis e o Dudu, e também o Augusto Devas, nosso patrono, fundador, nosso totem, nosso tabu, nosso bem, nosso mal, nosso ídolo sexual. O nosso Menos querido Augusto Devas. Saudações. Tesoura aí. Vida longa e próspera, moçada. Bem-vindos a todos e obrigado pelo convite para mais esse videogame aí. E aí, diz aí, Dudu. Boa noite, turma. Vamos lá, vamos conversar sobre esse apocalipse aí, que a gente não sabe se o apocalipse é o fim ou é o início. Beleza. Diga, Eduardo. Opa, vamos falar aí de fungo de unha. Micose. Cobreiro. Eu fiquei tão feliz quando eu descobri que o cobreiro era fungo e eu gastando um tempo danado na bezedeira, sabe, né? Podia botar uma bobagemzinha qualquer, um antifungo, remédio para frieira, resolvi o problema do cobreiro, mas enfim. E aí o nosso querido Drills, diz aí, oi, Drills. Ai, o bicho falou de fungo de unha, cara. Não, deixa pra lá. Não vou entrar nos detalhes do tratamento antifúngico, não, porque é foda. E diz aí, Joá. Hoje nós vamos falar de cogumelo que não come. Cogumelo que não come sempre é chato. Cogumelo, louco melo, cogumelo de zebu, louco logumelo, cogumelo, cogumelos azuis. Hoje o programa mais transcendental, ecumênico, hedonístico, psicodélico que nós já fizemos no Confraria dos Canalhas e no Fricção Científica, especialmente o programa com mais gente que o Fricção Científica já teve. Gente, então vamos lá, aquela pergunta tradicional. O que vocês acharam? A gente vai falar, acho que a série que puxou esse movimento todo, né? Eu não sei, eu nunca tinha jogado o game e eu ainda não joguei. Eu espero jogar um dia. Como é que vocês receberam a série? Como é que foi para vocês? Aí, palavra franca. Como é que foi a experiência com a série? Quem jogou, quem não jogou? Como é que foi o rolê? Que acho que todo mundo começa por aí. Bom, eu não joguei, eu também não joguei, mas depois que vi a série, eu fui dar uma olhada no jogo e eles fizeram um trabalho fantástico, viu? Pelo pouco que eu vi do jogo. E assisti a série sozinho, porque a minha mulher não assiste nada que tenha zumbi. Mas eu gostei bastante da produção e espero a segunda temporada com muita expectativa aí. Bacana demais. Eu também não assisto nada que tenha fungo. Brincadeira. Mas, e aí, galera, o que mais vocês acharam? Eu não joguei, e quando a série começou era meio que voo cego. Eu praticamente não vi nada a respeito dela. Eu vi o trailer na HBO, me interessou muito e eu fui assistir. E normalmente, mesmo sendo algo televisivo, mas eu tenho aquela guludice do cinema. O que me atrai é eu chegar lá na tela e ficar maravilhado. E eu vou dizer que eu gostei da fotografia, eu achei muito legal da série. Eu achei o roteiro legal, ele segue um caminho, mesmo eu não conhecendo o jogo, ele segue um caminho legal. Estou falando de série por série, sem a comparação com o jogo. Ele segue um caminho legal e tem uma câmera boa, cara. Pelo menos no início, principalmente, o primeiro episódio, tem uma sequência lá
fantástica, onde a câmera fica dentro do carro, você fica dentro do carro com ele, com o Joel, mais a filha dele. Então, eu gostei bastante da série, cara. Eu achei muito legal, assim, independente de eu não conhecer o jogo. Série por série, foi bacana, eu gostei muito. Aqui em casa, o Yuri jogou o jogo, e quando ele estava jogando, eu passava, olhava e falava, cara, esse treco parece ser interessante. Ele comentou comigo, me contou qual era a história e tal, então eu já tinha uma ideia do que esperar, né? Mas tudo que eu vejo, ou quase tudo que eu vejo, que é inspirado em videogame, não me agrada. Então, eu sinceramente, eu não queria ver a série. Quando eu vi que tinha muita gente assistindo e gostando, com os argumentos justificando por que estava gostando, com argumentos interessantes, falei, vou assistir isso. A Alessandra, minha esposa, também é do time da esposa do Eduardo. Ela não vê nada que tem zumbi. Eu achei que ela não via nada que tinha fungo. Eu também fui ver a série sozinho, mas, cara, foi bastante positivo, achei bem legal. Eu não vi, minha esposa também não viu, mas é muito bom, muito bom. Os meus amigos brincavam com esse negócio e acharam fenomenal. Aí foi o gancho para mim falar, pô, deixa eu ver o que tá pegando, né? Uhum. Mas, sinceramente, com relação a roteiro e etc. E tá pegando nada, fungo. Nada, exatamente. Nada de novo no front. Gostei da produção, da atuação dos atores, todo o elenco muito bom, diga-se de passagem, mas a história, eu tenho que admitir, gente, não... Assim, eu assisti todos os episódios, mas sabe que a sensação de nada de novo no front? Para mim, é um Walking Dead sem ser zumbi. E olha que eu não vi o Walking Dead, mas a gente sabe das histórias, né? E games, cara, infelizmente, como diz o Jocelyn, eu já passei da idade. E aí, falando, João, você foi parte citada, você tem direito à réplica ou tréplica. Esse videogame eu nunca joguei, não. Eu ainda vou assistir a gameplay no YouTube para ver qual é, para ver como ficou, que eu não assisti enquanto eu tava vendo a série, até para não comparar e não cair nessa bobagem. Estragaram com a minha história. Não curto muito isso, não. Eu gosto que as coisas tenham liberdade da mídia, assim, para seguir onde que, pro bem ou pro mal. Não precisa ser totalmente adaptado, não, porque eu acho que, até porque eu acredito que nem funciona. A não ser que você vá assistir a série com jogabilidade, né? Você vai poder jogar e fazer a gameplay. Mas aí é videogame, não é série. Mas eu gostei, apesar dessa coisa assim, eu sou da turma que não gosta de ver nada com zumbi, que eu acho chato pra caramba, mas eu falei, vou assistir. É HBO. Aí, cara, me pegou. Gostei pra caramba do drama, da história, achei bem bacana. E acho que nunca mais eu vou olhar pro teto, aquela mancha escura no teto e não sério, com os mesmos olhos. Nunca mais vai se ver a micose com o mesmo. Mas eu prometo me vingar em todos os shiitakes do universo. É verdade. Nossa, com a manteiguinha fica muito bom. Aqui, mas eu tinha uma relação com o fungo anterior, fora as micoses e os cobreiros que eu já tive na vida. Eu lembro de uma Scientific American, uns anos atrás, que eu estava lendo, que falava do fungo com as formigas, né, de como ele controlava as formigas. E eu confesso que eu achei um barato, cara. Eu achei muito legal. E eu não sabia do jogo, né? Provavelmente o jogo já estava sendo popularizado nos Estados Unidos, tal, mas eu não tinha me atentado para o jogo, até que há uns anos atrás eu vi nos YouTubes da vida um camarada que ficava falando da personalidade dos personagens de história em quadrinhos e como é que você emula o jeito do Batman para ganhar mais assertividade. Como é que você emula o jeito do Stallone, sei lá, aquelas coisas, aqueles caras. E tava na pandemia, cara. E o sujeito lá falou, eu vou falar do Joel do The Last of Us. E ele pegava umas cenas do game, mostrava, olha o olhar dele, como ele passa a segurança, olha como é que ele discute quando o cara tá armado. Cara, umas babaquices do cacete, cara. Mas quando você tá na pandemia, você fica vendo essas coisas, né? Você fica olhando e fala assim, vou passar tempo aqui vendo esse negócio. Mas eu achei o jogo legal. Mas eu nunca joguei. Eu queria muito jogar, mas eu falei, eu não tenho saco para jogo, eu tenho muita coisa para fazer, o jogo acaba consumindo a gente, né? Série também, mas o jogo tem aquele problema
Quanto mais interativo, mais preso você fica, né? E aí eu acabei não jogando, mas eu achei legal a proposta, achei legal a ideia. E quando saiu a série, a primeira coisa que me surpreendeu foi justamente que ele não tenta emular o jogo, apesar de reproduzir alguns cenários, alguns né, trechos, alguns momentos do jogo. Ele deu uma vida própria à história. Eu não vi o jogo, mas eu sabia como é que a história era e eu entendo muito como funciona esse tipo de jogo, né? E não tinha esse ritmo de, vamos dizer, de mortes sucessivas, que é muito típico, embora o jogo tenha história, desse tipo de jogo. E eu achei que a série me pegou por isso. E outra coisa, o Joel é muito parecido com a gente, né? O Joel, ele é a cara dos caras normais. Eu acho que qualquer um na situação dele, tendo as condições que ele tinha, ia ter o mesmo tipo de comportamento. Você ia ficar desesperado porque mataram a sua filha, você ia querer se vingar do mundo, você ia ficar puto, um velho amargado, né? Eu sou uma pessoa amargada, eu não sei se vocês são, mas eu me assumo como uma pessoa amargada. E eu achei do caralho o personagem em si, a forma como ele foi desenhado. O episódio 3, a gente vai falar dessas coisas na frente, mas me pegou. Eu achei tão do caralho que eu falei assim, nossa, agora essa série, né, me pegou. Eu achei muito legal o jeito como ele foi pensado, a estética. Cheguei a postar disso no Instagram. E a série, ela me pega por isso, pela identificação, né? Claro que eu não sou foda igual o Joe, eu não sei lutar, eu não sei dar tiro, eu não sei essas merda, mas em termos da postura, né, de pensar o mundo a partir de alguém que está muito puto com tanto de coisa que está acontecendo e querer preservar as pessoas que a gente ama, no caso, ou aprende a amar, eu acho uma ideia muito legal, isso me pegou. E eu sou fã de filmes com sexagenários extremamente perigosos, assassinos que saem matando os outros, então eu acho legal essa parada. Então eu achei bom, eu gostei. Então o Clint poderia trabalhar no lugar dele. Eu particularmente, eu fiquei um pouco, os 2 últimos episódios é uma carnificina que me deu preguiça, sabe? Para mim, virou, assim, entendo que o jogo seja isso, a proposta é essa mesmo, mas sabe aquela coisa de você ver e falar assim, você começar a achar que a coisa está gratuita? Eu entendi todo o roteiro, sei que é baseado no jogo, apesar, como eu te falei, eu não vi, minha esposa não viu, mas me falaram que era muito bom. Eu achei exagerado a questão da carnificina, mas tomando base pelo jogo, beleza. Então, eu acho que isso aí também é assim, a questão de agradar o meu gosto. É relativa, né? É o meu gosto mesmo. Não, é que eu achei. Eu confesso que eu gostei muito dos 2 últimos episódios, justamente não por causa da carnificina, mas por causa da solução, né? No penúltimo, todo mundo espera que o Joel vá salvar a Ellie, e aí tem uma construção de roteiro e a forma como ele é filmado que dá a entender que o Joel vai salvar ela, mas na realidade ela se salva sozinha, e ela se salva tendo que fazer uma transformação nela. Ela vai nesse crescendo, né, de entender que naquele mundo ela não pode depender do outro, embora ela possa estabelecer vínculos emocionais. E aí ela tem aquela transformação, né? Eu não sei se pode dar spoiler, acho que pode, né? Foda-se também, se o cara tem spoiler, viu, gente? Sempre tem, é isso aí. Né? E aí, quando ela pega e toma aquela atitude de matar aquele sujeito com toda aquela violência, ela não está só matando o cara que ia abusar dela sexualmente, que comia gente, que fazia um monte de merda, que liderava um grupo, né? Ali, ela está entrando de fato naquele mundo, né? Ela teve uma passagem. Ao mesmo tempo que ela assume um lugar, ela entra no lugar é um ritual de passagem, ela se torna, de certa forma, adulta aí, ela, a mesma coisa, ela abraça a humanidade dela, né, de uma forma absurda, né? Então, eu acho muito legal isso. E no momento final, aquela cena da carnificina que incomoda muito e realmente é complicada, que o Joel mata todo mundo para salvar ela, eu fico pensando se algum de nós, ou se eu, por exemplo, numa situação dessa, não falei, foda-se o mundo, é minha filha, é meu filho, é uma pessoa que eu amo. Quero saber, não. Eu mato, aliás, Cláudio, isso aí é assim, uma transferência que ele faz, né? Sim, ele da vai filha dele. Isso, ele vai numa boa com os problemas, digamos assim, reais e momentâneos, mas no final das contas ele assume ela como filha mesmo, aí que chega a ser uma coisa até meio psicopata também, que ela até não dá muita trela para ele não, que ela ainda está em choque com a mudança que ela teve, né? Até porque ela já comenta que ela já tinha matado
alguém. Que Mas era a amiga dela, né? Amiga Isso. dela. E daquela forma que ela matou o cara lá, o líder lá Da seita. do spa, né? Era um spa, né? O spa. As pessoas emagreciam, porque elas comiam, era dieta basicamente de carne vermelha, né? A dieta paleolítica. Eram veganos carnívoros, né? Eu sei que se fosse na vida real e não na ficção, a gente faria pior. Bem pior. A carnificina seria maior. Nossa. Mas eu acho que nesse aspecto aí, na realidade, eu vou ser a das primeiras vítimas, porque eu sou bundão demais, cara. Eu tinha que virar... Eu tinha que ter uma transformação muito pior do que a dela para mim poder ser o assassino. Na situação, ser bundão demais é até bom, né? A carne da bunda rende. Muito bom. Vai ser o filé, né, meu amigo? A picanha. Tem gordura para o inverno. Agora, vocês estavam falando disso, né? De como que esse troço afeta a gente. Eu me lembro eu era garoto, eu devia ter uns 12 anos, eu li um livro, eu acho que eu tenho esse livro aqui ainda. De ficção científica, eu não vou lembrar o autor, mas a gente pode dar um Google enquanto está conversando aqui, que é o Chun-Li, Agonia do Verde. Era uma edição da Emos, se eu não me engano, da editora Emos, que era uma história muito legal de fim do mundo, que não tinha vírus, não tinha zumbi, mas eram as pessoas mesmo que se tornavam violentas a partir do surgimento de um vírus chinês, né, uma pandemia, que afetava as gramíneas e matou todas as gramíneas. Então o mundo começou a passar fome, porque as vacas morreram, tudo que pastava morreu, então só tinha porco e tubérculo, batata, essas coisas. Então os caras, assim, as pessoas começaram a comer carne humana, a gente a roubar comida, os caras tentando criar porco e o povo tentando roubar, e as pessoas vão se animalizando. É muito louco o processo. Peraí, só que eu vou espantar um gato aí. Podem continuar conversando, que o gato vai derrubar um troço aqui no instante. Peraí. O autor é o John Christopher. Do livro? Isso. Do livro. Aproveitando que o Claudio saiu, eu tô o dia inteiro assim, antes de começar eu tenho que falar pro Augusto, deixa pra comentar o final no final do programa, que sempre começa com o final e foi dito e certo. Cara, mas é por causa da memória, velho. Eu já não lembro do primeiro episódio. Voltei. Voltei a tempo de ver essa pérola. A próxima vez, seus canalhas, vocês deixam para mim entrar por último. Eu já entro por último, até ligar o microfone. Então, agora vocês já me fazem a primeira parte, eu entro na segunda. Mangá às avessas. Aqui, mas você está falando de você comentar. Toda vez que eu escuto o podcast de vocês já abre falando que vai ter o spoiler, né? O spoiler. Então, eu fiquei à vontade. Não, mas tá certo, tranquilo. A gente está se zoando só. E eu acho que a ideia é essa mesmo, né? A gente falar meio sem... Como a gente... aliás, o que eu comentava com o pessoal no episódio do The Tick lá que vocês comentaram, né? Que o bacana da sua participação, Augusto, é isso, é porque a gente estava com saudade de ver você conversando na banca. Cara, esse é o jeito Augusto de ser, mesmo. Cara. Hoje eu passei lá, tava só o Creuci, cara, me deu uma tristeza, eu queria muito estar com a galera toda lá na banca. Pois é, a gente podia fazer uma live lá, né? Marcar um dia e fazer uma live lá. Seria legal. Os canalhas lá. Ia ser bacana. A gente podia arrumar um tema e fazer um troço bacana. Mas eu acho que é isso. Vamos pensar nisso. Né? E aí, a ideia de você aqui é isso, é de transformar o evento num encontro lá na banca. Bacana. Enquanto vocês vão falando, eu vou recolhendo as revistas aqui. Vai chover. Boa. Tem que fazer o encalhe, galera. Não pode agarrar, não. Como é que chama o bar do outro lado da Antônio Carlos para ir buscar a cerveja? Cabral, vai lá no Cabral. Tinha o bar da Angélica, né? Que fechou, cara. Que dó, que saudade da Angélica. Angélica era fantástica. E o Cabral, vocês viram que foi fechado às quintas-feiras, né? Estava dando tumulto. Tanto trabalho que deve ter sido o Creuci que soltou aquela medida provisória.
Para quem não sabe, gente, o Creuci é o funcionário do Augusto lá, que ele praticamente nasceu na banca. Hoje é o gerente, faz tudo, executivo lá da banca. Não, inclusive proprietário, o Cláudio, É mesmo? proprietário. É com A ele banca agora lá. agora é do Creuci, não é sua É, mais? não, eu não dá tempo, né, Cara. irmão? Não dá tempo, não. É. E eu creio que comanda lá mesmo. E figuraça. Ele Aliás, é figura. ele é um canalha ao concurso, né, Joar? É. Ele talvez seja o canalha oculto. O Creuci não aceita participar, não. Não, ele é o canalha oculto. Sempre presente, mas nunca aparece. Aqui, já que o Jacer estava falando que eu só falo no final, eu vou falar do início. Aquela quebradeira lá, aquilo é Walking Dead purinho, né, não, gente? É por isso que eu fiquei com preguiça do negócio. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, não, eu já vi isso em algum lugar. É só eu que vi? Não, Augusto, eu assisti o Walking Dead enquanto eu aguentei e eu li o quadrinho do Walking Dead até o... Até trocar de editora. Não, até o 90 e tantos. Nossa, velho, como é que você conseguiu? Não, o quadrinho é bem mais legal que a série, né? Porque a série toda, cara, eu acho que ia até o quadrinho 15. É, né? Enrolação, velho. A gente já comentou isso em outro podcast, eu não lembro qual foi. Mas eu achei que tem uma diferença fundamental, cara. O Walking Dead, ele tem aquela estrutura que parece mesmo estrutura de videogame, cara, né? Sim. Os caras andam de A para B, chega em B, zumbi, mata o zumbi, anda de B para C, chega em C, tá cheio de zumbi, mata o zumbi. Isso é que encheu o saco na série. Essas adaptações de videogame para outra mídia, geralmente o pessoal foca muito nisso, porque é a essência do videogame, né? Que é a ação, é quando o cara tá controlando o personagem enfrentando os inimigos lá. E eu achei que essa série teve uma coisa muito semelhante ao que aconteceu lá no comecinho do Walking Dead, que é dar profundidade aos personagens. O Walking Dead, a primeira temporada do Walking Dead eu gostei muito, a segunda começou a ficar chato, bicho, depois só ladeira abaixo. E aqui não, cara, a ação, ela ocupou um espaço muito pequeno na narrativa. Sim. Sabe? E deu espaço para desenvolvimento dos personagens, aprofundamento na personalidade de cada personagem, né? Enquanto vocês falam, o Cláudio comentou ali, o Joel é muito parecido com a gente e tal, não sei o quê. Cara, o Joel é um pilantra. O cara é muito pilantra, cara. O cara tem uma como é que se diz? Uma moral flexível e volátil. Né? As decisões dele dependem ali exclusivamente do momento e, cara, um abraço pro resto. Não estou preocupado com consequências nem nada. O cara é traficante, o cara é contrabandista, ele tá ali para resolver o problema dele. E esse cara é o herói da série. Entendeu? Então, ele é apresentado desse jeito, né? Como um pai e tal, preocupado com a filha, trabalhador e o cacete. Quando ele aparece de novo lá junto com a Teresa, aliás, a Teresa também, são dois pilantras, cara. Eles são pilantras mesmo. Eu também tive essa sensação, assim, ele se mostrou um cara absolutamente individualista até antes Sim, obviamente, depois que se cria o personagem, que você entende o personagem, eu entendi que ele era realmente um fellow da puta. Mas é o contexto, né, gente? Eu acho isso. No início ele era um cara trabalhador que se matava para manter a filha. Não sei se vocês lembram lá antes do apocalipse acontecer, né? Sim, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse cara, ele é um herói completamente fora do esquema, né? E ele sofre uma transformação, sim, ele assume, né, ali a menina como filha e tal, e assume uma responsabilidade em cima dela, que é uma coisa que ele declara várias vezes que ele não quer saber dela, que ela é só a carga que ele está transportando, né, e tal. Mas, cara, ele não deixa de ser pilantra, e aquele diálogo do fim, da última cena, sacramenta isso, cara. O cara continua um pilantra. Só que a menina, a Ellie, ela olha para aquilo ali e fala assim, bicho, legal, é isso que eu preciso agora. Ela não parece acreditar no que ele diz. Ela simplesmente diz,
Vou não é nem pegar isso questão de aqui. acreditar. Eu acho que ela acreditou, não. Ela entendeu. Exatamente, exatamente. Que a situação assim, que aquele cara tá lá com ela e tal, mas a neurose dele é outra, a parada dele é outra. Ele tá com ela porque ele começa a contar os casos da filha dele, blá blá blá. Aí ela olha para ele, ela já tá chocada com aquela própria transformação dela, que aquela era uma porra louca, apesar de tudo, né? Ela estava se divertindo, assim. Eu acho que ali, a partir daquele momento, quando ela trucida o cara lá mais por medo e por ódio, que ela fala, pô, agora eu já tô em outro patamar, né? E ela olha para ele com aquela conversa dele e ela fala assim, pô, esse cara é bacana, porque ela também teve uma compaixão muito grande com ele, um sentimento muito grande, quando ele tá lá pitimbado e ela ajuda, né, salva ele. Mas naquele momento ela percebe que ele é um fellow mesmo também, sabe? Ela cresce durante os episódios, né? Vai amadurecendo ali na. Tem um ditado que diz que o sapo pula por necessidade. Então, ali todos têm a sua necessidade, tanto ela como ele e os outros personagens também. Cara, é um sufoco do caramba. Cada um por si e Deus contra todos, né? Eu sinto muito essa história numa vibe meio. A gente só pode entender o comportamento do personagem dentro do contexto em que ele está. Então, acho que alguém aí falou exatamente essa ideia. Então, eu lembro muito daquela série Roma, uma que foi a HBO que produziu, onde havia um sujeito chamado Tito Pulo, que ele era apaixonado por uma escrava do Caius Vorenos, que era o chefe dele lá, o centurião. Sim. E aí ele era apaixonado por essa escrava e um belo dia ele consegue juntar dinheiro para comprar a liberdade da escrava. No dia que ele vai comprar a liberdade da escrava, ela fala assim, nossa, que bom, meu senhor, porque eu estou apaixonado por um outro cara, né? E eu trouxe ele aqui para te apresentar, não sei se vocês lembram dessa sequência, que ele pega, fica tão puto que ele pega, mata o cara, que era a paixão dela. E aí ele mantém ela escrava, ele liberta ela e mantém ela com ele. E ela com ódio dele. E ao longo do processo, ela se apaixona por ele. E aí é muito louco, porque a série, como ela consegue transportar a gente para a mentalidade de uma pessoa do Império Romano, né, e não uma pessoa contemporânea fingindo ser do Império Romano, a gente compreende que dentro daquela realidade, ela consegue entender aquele movimento dele matar o cara. Porque naquele contexto faz sentido. Hoje a gente fala, que absurdo, que loucura, que coisa maluca, mas naquele contexto, eu vi várias mulheres comentando como é que ela podia gostar daquele cara depois dele ter feito aquilo. Mas, mais uma vez, a gente julga com a cabeça de uma mulher moderna e de um homem moderno, e não das pessoas daquela época. Eu acho que Last of Us é muito isso, assim, claro, projetado para um futuro hipotético, uma situação hipotética, mas como que um pai de família e uma garota comum podem se tornar aquilo que se tornaram, como alguns falam, fela da puta, traficante, bandido, e depois, de alguma forma, resgatar a sua humanidade. Eu me lembro, eu acho que eu li em algum lugar que existe um paralelo disso, mas eu vi muito o personagem Shane, daqueles Brutos Também Amam, no personagem do Joel, né, que é o cara que chega lá e, de repente, no contato com uma criança, reencontra algo da sua humanidade, ainda que continue sendo filho da puta, um assassino, né? Só que o Shane é um filme dos anos, sei lá quanto, sei lá que esse troço foi feito, 53, 50, sei lá. né? 50, aí a gente não podia ter esse grau de ambiguidade no personagem, porque com certeza os estúdios não deixariam, né, o filme ser feito, mas não sei, eu sinto muito isso. Pois é, mas o que eu estou dizendo, onde eu queria chegar é o seguinte, a estrutura a estrutura mesmo dos personagens, né, da série, ela é diferente, cara, de outras séries inspiradas em videogame, cara, né? Sim, o herói é um pilantra, isso fica claro no contraste tanto do pessoal do governo lá, né, quanto os vagalumes. Ali você tem dois grupos que têm de alguma forma, né, eles seguem uma linha ideológica, e o Joel e a Teresa, a ideologia deles é o seguinte, eu vou sobreviver a qualquer custo. E aí é que entra essa volatilidade e essa flexibilidade da moral dos dois, né? E isso eu achei interessantíssimo, eu achei muito, muito, muito legal. E a segunda coisa é o que vocês já comentaram, que é o crescimento, né? A transformação da menina. Aliás, aquela menina é uma atriz fantástica, cara. Ela me convenceu plenamente de tudo que ela estava passando ali. Sabe, ela sai mesmo de uma menina completamente inconsequente, né? O negócio dela é pegar na arma, bicho. Ela quer pegar uma arma com ela.
E de repente, cara, ela vira outra pessoa, ela sente o impacto, né, das coisas que ela teve que fazer ali, e ela sabe que ela não vai voltar a ser o que ela era antes. Então, toda essa profundidade dos personagens, né, que, de novo, eu vou comparar com o Walking Dead lá no começo, que eles começaram a fazer isso e não deram sequência, eles foram até o fim, cara, mostrando o desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento dos relacionamentos, né? As situações às quais eles acabam submetidos são todas verossímeis, né? Você acredita mesmo que naquele contexto aquilo ia acontecer. E eu não vi, cara, uma coisa que tem sido muito comum nessas séries mais populares, eu não vi ninguém tomando uma decisão imbecil para poder fazer a história andar. Sim. Entendeu? Eu achei a história toda... o roteiro é fraco, eu vou concordar com o Augusto. É porque é simples, né? Na verdade, é um roteiro simples, mas você tem razão que não usaram de nenhum artifício imbecil para encher linguiça no sentido, né? Digamos assim. Ou para fazer a história andar, cara. Tem que acontecer isso para eles caírem nessa situação, e para acontecer isso, alguém toma uma decisão muito estúpida ou faz uma coisa que ninguém que tivesse cérebro faria. Né? Isso tem sido tão comum, cara. O Joaquim chama isso de roteiro preguiçoso, né? O cara precisa de uma solução, ele põe qualquer coisa. E aí, eu achei o roteiro, apesar de ser simples, né? Achei de uma coerência que não está acontecendo muito nas séries ultimamente. Eu tiro o chapéu mesmo. Não acho que é uma série revolucionária nem nada, mas essas características, né, do herói, da imperfeição dos personagens, da profundidade, da dimensionalidade que eles botaram nos personagens e a coerência do roteiro, eu dou nota 10, cara. Falei pra cacete agora, hein? Não, mas eu acho que falou com propriedade. E me convenceu de que a série é até boa, tá? Eu vou rever meu conceito aqui, que eu tava achando que era uma bobagem. Dentro da observação do Drills, o roteiro é simples, mas o drama é sofisticado, assim. Mesmo sendo simples, porque ele te pega muito, sabe? Eles escolhem o drama da semana, assim, sabe? Vão pensando temas. Mas funciona, cara. E essa coisa desse procedural da depressão que eles usam, né? Funcionou bem pra caramba, assim. E que é uma das coisas que eu gostei muito da série, de desviar do assim, vamos falar do fim do mundo, mas vamos falar como é que o fim do mundo afeta as pessoas. Exatamente. Os fungos estão ali controlando, ele é periférico, sabe? Ele é a razão daquilo, mas vamos investigar a merda que acontece na cabeça das pessoas. Isso que me pegou na série. O que importa é o drama humano. O fungo, ele, como você disse, é periférico, né? E ao mesmo tempo, essa questão do personagem, né, do Joel ser um bandido, um canalha, eu acho que eles conseguem jogar com isso para criar uma identificação com a gente que me lembra de alguma forma, não sei se vocês viram aquele filme O Homem nas Trevas, acho que é o Trevor Lang, o nome do autor, Stephen Lang, acho que é. Stephen Lang, que faz um cara cego que está numa casa e aos poucos você vai entendendo que ele sequestra meninas e no final você começa a torcer pelo cara que sequestrava meninas e que queria gerar uma criança com elas. Não sei se vocês viram esse filme. Acho que tem no Netflix. Ele chama isso, cara, O Homem nas Trevas? Em português, em inglês acho que era Don't Breath, Não Respire, alguma coisa assim. Isso, cara, esse filme é super legal. Pois é. Pesado. Tô lembrando aqui. Pesado pra caramba, mas cara. é legalzão. E você começa a criar uma identificação com o cara. Assim, o cara é tão fodido mental, a vida dele é tão doida, que você começa a entender o ponto de vista do cara. Você não concorda com o que ele faz, é um absurdo, é uma barbaridade. O Joe é muito assim. E aos poucos você vai entrando na dimensão dele. E eu concordo com o que o João falou. O filme ele tem um apelo ao drama. Mais uma vez eu volto no episódio 3, mas eu podia falar da outra história lá,
do irmão que está protegendo o irmão mais novo, né? Ou da família do irmão do Joel lá naquele lugar, naquela comunidade que eles criam, que é uma comuna, né? Que é muito legal. Eu até postei alguma coisa assim na internet lá, que eles começam a comentar e de repente alguém vira e fala assim, pô, mas isso é um comunismo. Aí o cara fala assim, não. Aí a mulher dele fala assim, não, é assim, aqui é uma comuna, né? É o próprio Joe que fala. O próprio Joe, né? Comunismo, né? Ainda fala com certo assim, desdém, né? Isso Não, é comunismo. O irmão dele, cara, o irmão dele pira, né, cara? Porque a hora que ele fala, não tem nada a ver com comunismo, é a esposa dele, né? A mulher dele que fala, sim, somos comunistas, sim, isso aqui é uma comuna, nós vivemos na comuna, nós somos comunistas. E aí a gente ouve os martelinhos, as engrenagens, sabe que nem o motor quando tá... Sabe, o motor trava, você ouve o cérebro dele funcionando assim. Isso é muito bacana, são umas sacadas legais que tem no roteiro e os atores entregam muito bem. Né? A história da Ellie, o episódio da Ellie com a amiga dela também é sensacional. Ah, sim. Muito bom. E de um lirismo, né, de um romantismo, que é, mais uma vez, é um shopping, é uma história dos anos 80, de um casalzinho se conhecendo no shopping, mas com uma dimensão, uma camada LGBT, mas de uma forma muito elegante, né, de extrema sensibilidade, aquelas meninas muito fofas ali, descobrindo a amizade, o amor, tudo junto, toca a gente, né? A sofisticação está nesse lugar aí do roteiro, porque é tudo muito elegante. Sabe? É tudo muito sutil. Eu acho que é aí que funciona muito isso. O Cláudio já falou aí umas 2 ou 3 vezes do episódio 3. O episódio 3 é a história do Frank e do Bill, né? Pois é, mas aqui, ali eu vou falar com vocês, ali não tem sutileza nenhuma, ali é na canela, né, velho? Não, mas, ou não? o Augusto, sabe o que eu acho, cara? É o seguinte, eu não sei se vocês assistiram aquela série Schitt's Creek. Não. Schitt's Creek é uma série de comédia canadense, que o cara, um dos protagonistas lá, o filho do cara, ele é gay, né? E, cara, mas ela trata o assunto sem ser panfletário. Sim. Saca? E ali, bicho, foi isso. E ele tem uma sacada sensacional, né, bicho? Porque o cara é o maga, né, bicho? O cara é o Don't Tread on Me, o cara é o paranoico de extrema direita, entendeu? E ele se descobre ali naquela relação com o Frank, sacou? Isso eu achei uma sacada muito legal, cara, muito legal mesmo, que eu juro pra vocês que teve uma galera da turma do Maga que viu isso e rasgou com a unha. Sim, mas é aqui, mas é por isso que eu estou dizendo ali, chega a ser estereotipado, né? Pelo menos, não sei. Eu achei um negócio... como é que é o termo que eles usam? Sobrevivente? Como é que tem um termo aí? Survival, não é. Survivalist. Survivalist, é isso. Olha, sobrevivencialista. Eu acho isso, tal. Eu acho até que é o contrário, que é panfletário, mas de uma forma. Eu acho que foi na canela. Assim, eu não vou te falar que na canela, porque de certa forma ele é feito para agredir o público-alvo que ele quer agredir, que é o direito. Exato. Nesse sentido eu concordo. Sim. Mas... Por isso que eu digo que é na canela, velho. Não, tá, nesse ponto, mas para eles, para quem não é uma história doce de amor. Sim. Nossa, eu fiquei profundamente comovido. Eu fiquei, cara, o negócio me tocou profundamente aquilo ali, cara, pela naturalidade que a coisa aconteceu. Eu segui o caminho do Cláudio aí, foi exatamente isso que o Drius falou. Exatamente, sigo a mesma linha aí em relação a esse episódio. Eu fiquei, assim, acabou o episódio, cara, eu tava felizão, cara. Falei, nossa, bicho, que coisa legal que eu assisti, que tempo bem gasto da minha vida, esses 45 minutos que durou esse episódio. Cara, e os enquadramentos, a sensibilidade dos olhares, dos ângulos, aí eles demonstram situação de poder colocando um acima do outro, depois os dois chegam no mesmo nível, aí tem uma troca, né? É muito o lance do piano, a sujeira que o cara percebe, e aí aos poucos a casa vai se arrumando, vai sendo pintada, os desenhos, o sujeito ficando inválido, deixando de conseguir pintar, e a angústia dele ali, o amor do outro percebendo isso. Eu acho que essa construção ela é muito bacana. Então, realmente, para o babaca lá,
que de extrema-direita, ele fica incomodado e não vê isso. Mas para as outras pessoas, o homem hétero típico, que não é de extrema-direita e não é cheio de travas, ele vê um negócio desse, ele começa a pensar, porra, cara, os caras gays são pessoas. Né? São E eles gente, né? são gente, sentem como eu sinto, né? E aí ele consegue se colocar naquele lugar do cara durão, que é seduzido por uma pessoa mais suave, e o contrário, a pessoa que é mais suave, que consegue perfurar a armadura da pessoa dura. Eu lembrei muito, vendo essa coisa, de 2 filmes. Um é O Beijo da Mulher-Aranha, né, do Babenco, e o Sim, outro é um maravilhoso que conta a história de um cara. Eu nunca lembro o nome desse filme, cara, que é uma história de um cara do IRA, que eu sei que é o Forrest Whitaker, é um cara negro-americano que ele é obrigado a matar, e aí ele recebe desse cara, ele fica amigo do cara, a missão de encontrar a namorada dele nos Estados Unidos e dar uma mensagem. E ele é o vai filme, e ele. Oi, é o filme diga. do Neil Jordan, esse filme. New Eu tô Jordan, New Jordan. Sim, pelejando para lembrar o nome. Esse filme é maravilhoso. maravilhoso. Cara, eu tinha esse filme na minha estante, eu estou tentando achar o nome aqui. Eu confundo com Shelter in Sky, O Céu que Nos Protege, mas não é. Eu não lembro. Mas é legal, né? Que quando ele descobre que a namorada do cara é uma mulher trans, ou uma travesti, ele fica muito puto, mas aí não dá mais tempo, ele já está apaixonado por ela. E aí um cara hétero que assiste isso, ele consegue entender como que o sentimento acontece independente de determinadas questões. É de uma sensibilidade filha da mãe. Eu vou citar um terceiro filme aqui, que é o M. Butterfly, do Cronenberg. Sim. Que é essa história, né? O cara, a hora que ele percebe, ele já se apaixonou, cara. Não tem o que fazer, não tem volta, amigo. Pois é. Pois é, gente, mas aí que tá. Nesses 2 exemplos que vocês deram, a coisa ela é mais sensível. Não, sensível não é a palavra certa. Ela é mais, como é que eu vou dizer, processada. Nesse episódio do seriado, é na canela direto, não tem lero-lero. Eu não sei se é porque o episódio é curto, eu não sei se, assim, para vocês pode ter sido essa questão. Eu não estou dizendo que foi tosco, foi bacana, houve sensibilidade, mas assim, desde o primeiro momento ele já dá na canela. Quando o cara está no buraco, ele chega lá e encontra o cara, o olhar que o cara dá para ele, fala, não, aí, meu amigo, está explícito, vai ficar mesmo. Não, mas vamos lá, vamos contextualizar temporalmente, assim, Sim. porque Traídos pelo Desejo, lembrei. os outros filmes Isso. é de um tempo atrás. Esse É verdade. Esse é de hoje. Hoje você não precisa fazer isso. Hoje você chega lá e fala assim, ó, isso é um amor entre 2 pessoas. Você tem razão. Entendeu? Isso. Você não precisa mais desses subterfúgios que o preconceito exigia que você fizesse para poder fazer uma obra que tratasse desse assunto há 10, 20, 30 anos atrás. Sem dúvida, sem dúvida. Então hoje não é essa coisa de essa coisa do vai na canela, acho que não. Que das duas grandes coisas que eu acho do episódio, uma é essa, assim, é de mostrar o quanto o amor independe, sabe? O amor é independente da sua orientação, de tudo. Amor é amor. Entre 2 pessoas é o amor entre 2 pessoas. E eles fazem de uma forma tão bonita que não tem como você duvidar do amor deles. Sabe? Esse que é o grande lance da história, como o amor deles transformou a vida dos 2 e o mundo ao redor. Isso. Sabe? E aí a outra coisa que eu acho muito legal do episódio, que é o episódio que tira os 2 protagonistas, entre aspas, da série e mostra que o protagonismo da série mesmo é aquele mundo decadente. Né? Isso. Aí, depois daquele episódio, você entende que a série é sobre um mundo decadente e de todo o drama que aquele mundo vai causar a todas as pessoas que estão em volta, mas principalmente a Ellie e o Joe, né? Mas o mundo que está em volta está todo arregaçado também. E aí você tem nessa casa deles, a casa deles, assim, ela tem mais cor porque ela é uma ilha de amor, enquanto tudo em volta é ódio, cara. Sabe? É medo, é desespero. Ali era amor. Perfeito, João, perfeito. E aqui, gente, uma dúvida minha. O filme, o Apocalipse, ele acontece e ele tem
a linha temporal é o quê? 20 anos? É como se ocorresse. Porque, de repente, já tem aquela comuna lá, que já está tudo perfeitinho, os caras têm isso, tem aquilo outro, moram quase que num baluarte de coisa boa ali, tudo perfeitamente funcionando. Mas qual que é o tempo histórico que eu não consegui entender? É mais ou menos isso, Augusto. 20 é anos. mais ou menos uns 20 anos. 2003, 2023. Isso. Ah, tá. Então, assim, o Joey perdeu a filha, ele já 20 anos era antes. 20 anos antes. Porque é logo no primeiro, né, que ele está certo. Sim. Ele devia ter uns 36, e aí na época que a série acontece, ele tem 56, que é a idade de alguns de nós, eu, por exemplo. Passei já. Eu em alguns meses. Agora, isso eu acho bacana da ficção científica, né? Essa coisa que o João falou de não precisar mostrar, né, através de subterfúgios, a ficção científica, ela oferece isso para a gente, né? E é uma das coisas que me fascina. Ela cria uma situação que é fictícia, né? E às vezes ela consegue mostrar uma realidade que não precisa de subterfúgios para mostrar determinadas coisas, embora ela utilize metáforas, né, como, por exemplo, o que a gente vê lá na Ursula Le Guin, naquele A Mão Esquerda da Escuridão, né, onde ela precisa criar uma outra realidade para falar de um tema muito semelhante, que é como que o amor pode surgir de formas estranhas quando a gente olha de uma perspectiva de uma cultura, mas nunca é estranho para quem está vivendo, né? A partir do lastro, do lugar onde você está preso, é que ele fica estranho. Hoje eu estava vendo uma postagem no Instagram de uma garota trans, que é influencer, falando da dificuldade dos homens héteros que se apaixonam por mulheres trans. Porque o problema não é ele gostar da mulher trans ou ter vergonha de sair com ela em público. O problema é ele lidar com a família, que começa a dizer e pensar dele coisas que às vezes ele não está disposto a enfrentar nessa relação. Então, é muito lugar onde a gente está plantado na sociedade que demarca o estranhamento que a gente tem. E a ficção científica possibilita a gente ver essas coisas, né? Então, se uma pessoa, de repente, estabelece um relacionamento afetivo com uma planta, né, isso nesse mundo pode ser estranho. As pessoas fazem piada com pessoas que transam com melancia, com bananeira. Mas num filme de ficção científica é possível explorar isso, né? Eu não sei se já foi explorado, mas é possível. Tem histórias de ficção científica brasileiras de relações entre seres humanos e extraterrestres não humanoides. E é uma forma interessante de explorar essa possibilidade, né? Qual o limite do amor? Pois é, eu acho que a ficção científica, o mérito da ficção científica é exatamente esse, ela pegar um contexto, digamos, real e criar milhares de opções dentro daquilo que é o contexto real da sociedade. E a ficção científica faz isso desde sempre, né? Sim. Esse, para mim, sempre foi o ponto mágico da ficção científica, que mais me agradou. Você pegar uma coisa que é atual e você colocar elementos que estão completamente fora tipo assim, contextualizar aqueles elementos que não fazem parte daquela atualidade, daquela coisa que a gente está vivenciando. Blade Runner tem esse amor, né? Sim. Sim. Aliás, assim, a ficção científica é foda, cara. Quanto mais você anda para trás, assim, na história, você vai pegando cada vez mais coisas malucas. Que, assim, parece que é inédito e não é, sabe? Mas é bom, é a forma como se conta, né? Agora, virando o disco aqui um pouquinho, falando de um outro tema, é o seguinte, vocês chegaram a ver a série Narcos, as 3 primeiras temporadas? Cara, eu sou daquelas vergonhas, a lista da vergonha, Narcos está na minha lista da vergonha, eu não assisti. Tá, eu vi só a primeira. O Pedro Pascal, ele trabalha na série, né? Ele nas 2 primeiras temporadas, ele é um coadjuvante, que ele é um agente, é o Javier Penha. Ele é um coadjuvante que as 2 primeiras temporadas trata do cartel de Medellín. A 3ª temporada trata do cartel de Cali e é onde ele se torna protagonista. Então, eu quero dizer que ele é um puta de um canalha. Bem-vindo ao grupo, né? Bem-vindo ao grupo. Ele é um puta de um canalha, porque se você vê as expressões dele, parece que ele está em Narcos. Não muda muito, sabe? Ficou meio canalhão.
canastrão, na verdade. Ele também não é muito diferente do personagem dele no Mandalorian, né? Na realidade, é bastante semelhante, só que ele trocou então de Baby Yoda. O nosso amigo é mais um canalha. Então deixa eu contar para vocês. Vocês assistiram Prospector com ele? Não assisti. Não. Eu já estou começando a achar que ele só faz um personagem. Mas não tem problema, o Hugh Jackman também só faz o personagem, todos eles são bons. Quando você vê o Les Miserables, Os Miseráveis, ele é o Logan. Mas eu acho que isso aí também é aquela coisa, bicho, o cinema padroniza demais, né? Vocês estão falando disso aí, eu vou brincar com os nossos aqui, né? O Antônio Fagundes é igual em todos eles. Né? O Tarcísio Meira, ele é tão foda que ele interpreta... O filho dele interpreta ele. Não, e depois aquele outro... como é que era o Thiago, o que fez Terra Nostra? Aquele ator era Thiago Lacerda? Lacerda, isso, acho que sim. O Capitão Rodrigo, que o Tarcísio Meira foi tão bom que o Thiago Lacerda, quando fez O Tempo e o Vento, interpretou o Tarcísio Meira, ele não interpretou o Capitão Rodrigo. Pois é, eu acho que o cinema padroniza, né? Pasteuriza os caras mesmo. Você vê o Jack Nicholson, e aí você pode falar... Acho que quase todos são raros, principalmente quando o cara tem uma carreira muito longa, aí sim o cara acaba padronizando. Pode surpreender, né? Surpreende numa parte, numa outra e tal, mas depois o cara assume, ele se torna o personagem, né? O ator é o... Podemos dizer que o Lima Duarte é o Mor? O Lima Duarte é o Mor, né? Imbatível. 50 anos fazendo o mesmo personagem. Bruce Willis também, pô. Caramba. O Bruce Willis é o canastrão Mor, é aquele que eu mais gosto de todos os caras. Aliás, melhor do que ele, só o Clint Eastwood, né? Que todos os filmes dele são o mesmo personagem. Desde o Dirty Harry até os românticos. Então, a melhor coisa que o Clint fez foi virar diretor, né? Porque aí ele dirige ele mesmo, que é ele mesmo. É uma intertextualidade. É o multiverso do Clint Eastwood. O Clint do universo 137, o Clint do universo 318, 716, 415. Eu ia dizer que o do Mandalorian e o Last of Us, os dois bebem na mesma fonte, que Os Brutos Também Amam. Só que o Mandalorian tem uma outra fonte que ele bebe muito mais, eu acho, que é o Lobo Solitário. Isso é o filhote. Lone Wolf and Cub. Não, e vocês estão assistindo o Mandalorian, né? O Yodin, eu não consegui agora... ver a segunda temporada ainda, eu quero ver. Mas pode dar spoiler, não ligo. Terceira. Gente, vale a pena, gente? É muito bom, gostando, Augusto. Cara. É muito bom. Eu não vi a terceira, eu não vi, mas a minha mulher viu e ela disse que é muito bom. A terceira temporada eu não vi ainda. É muito bom. O Yodin agora só anda num carrinho, cara, que só me lembra o Daigoro o tempo todo. Cara, você sabe que meu filho quase se chamou, ele tá aqui perto de mim, quase se chamou Daigoro, né? A mãe dele que não deixou, porque ele chama Ulisses. Mas eu era muito fã do Lobo. Eu queria que chamasse. É porque ele é japonês, você não conhece, Deus. Mas a minha ex-esposa é japonesa. Então ele quase chamou Daigoro. A minha ex-esposa que não deixou. Nossa! E o Pedro Pascal é protagonista nessa série? No Mandalorian? Ele faz o Mandaloriano. Em quase todos os episódios, porque tem uns que eu dublei mesmo, ele só faz a voz. O capacete é o protagonista. A minha pergunta era essa, se ele estava de capacete também, ou estava igual o cara lá, o Senhor Destino, que põe o capacete debaixo do braço. Debaixo do braço. Pelo amor de Deus, que ódio que eu tenho daquilo. Ele sempre dá Parafraseando o Dudu, deixa eu virar o disco aqui mais uma vez. Esse Last of Us, cara, ele é uma linha de como é que se diz? De história de zumbi, né? Que já rola há algum tempo. Quando o Romero fez A Noite dos Mortos-Vivos e Amanhecer dos Mortos e O Dia dos Mortos, em momento nenhum ele fala assim, olha, os zumbis apareceram porque, né, muito na linha do Tubarão do Spielberg ou dos Pássaros do Hitchcock, né? Cara, você tá vivendo aquela situação, mas da onde veio isso? Ele não se preocupou em nenhum dos três filmes. Não entra no mérito, né?
Exatamente. E aí o que acontece, cara, é que você tem uma onda de filmes que vão tentar contar essa história, né? O que aconteceu? Por que que existem os zumbis? E aí, cara, eu vou citar dois aqui, né? Um é A Volta dos Mortos-Vivos, né? Que Adoro a mostra o negócio comédia. como, exatamente, mostra Maravilhoso. como um experimento militar e tal. E o Aham. outro é o 28 Dias Depois, né? Que ele chama Extermínio, né? Do Danny Boyle com o Cillian Murphy, que ele acorda em Londres e Londres está deserta e tal, que eles mostram o pessoal invadindo um laboratório, soltando as cobaias estavam contaminadas e aí espalhou. Então, esses dois são os que eu mais gosto, mas tem um caminhão de filme de zumbi que se preocupa com isso, né? Explicar por que apareceram aqueles zumbis lá, né? Remetendo à ideia do Romero, né? Rodrigues, o Walking Dead explica? Sabe que eu acho que não? No quadrinho, não, e na série eu não lembro de explicar, não. E Todo Mundo Quase Morto. Também não explica, não, né? Também não explica, não. Também não explica, não. Aquele, para mim, é o melhor filme de zumbi de todos os tempos. Sensacional, cara. Edgar Wright no melhor da sua criatividade. Ô, Drius, qual que é aquele que o cara vai pro Haiti e fica lá, vai pesquisar e... A Serpente e o A Arco-Íris, Serpente e o né? Arco-Íris, cara, isso é muito bom. Esse filme é bom demais. maravilhoso. Wes E o Craven. livro, cara, se um Esse dia filme é vocês legal. quiserem, eu tenho o livro. O livro é, Nossa. uma pesquisa antropológica, de fato, que o cara transformou em livro e que deu base ao filme. Qual que é o Nossa, título? que legal, hein? É A Serpente e o Arco-Íris, não é isso? Mas em português eles arrumaram um título bem criativo que não tem nada a ver com isso e eu nem lembro, cara, porque eu sempre... Mas o livro é maravilhoso, é A Serpente e o Arco-Íris. O filme é bem legal também, né? Cá pra nós, o Wes Craven ali gastou. O recorde de número de zumbi em um filme é aquele do Brad Pitt, que eu não me lembro o nome. Z, né? Guerra Mundial Z. Caraca, maluco, mas tem muito zumbi, mano. Cara, tem gastaram todos os zumbis que tinha. Porra, caramba. Em Eu achei português era A toneladas. Maldição dos Mortos-Vivos. A Serpente e o Arco-Íris virou A Maldição Isso. dos Mortos-Vivos, 1988, o filme. Ô, Canalhas, no nosso seriado aí, o último de nós, né? Uhum. A primeira aparição dos fungos lá, dos humanos zumbis, fungolinos, eles não enxergam, né? Eles escutam, mas não enxergam, e fica meio perdido lá num momento lá dentro de uma... Porque vai dependendo do nível de infecção pelo vírus, né? Ou do vírus pelo fungo. Eles vão criando modalidades. Alguns não enxergam, alguns enxergam, tá. outros vão pelo som, outros eles vão crescendo. Eu não sei qual que é a escala, mas tem acho que 4 ou 5. Tem essa ideia, né? Os São- instaladores que vão pelo sonar, tipo São morcego. 6 tipos. São 6 tipos. Né? Tá. Eu devo ter dormido nessa parte. Porque tem um momento lá em um episódio que é daqueles irmãos, que um era Sim. surdo, né? O jovem, exato. O jovem, o Mudo. pequeno era surdo. Surdo mudo. Isso, surdo mudo. Saiu um zumbi gigante na hora que Isso. Sim. É por isso que eu perguntei, sai então, lá do buraco, lá um que vocês monte. estão comentando aí? Exatamente. Porque ele Sim. já sai, já trucida o pessoal, e ele já Sim. persegue e tal. Eu falei, Sim. o cara não enxergava porra nenhuma, agora já tá passando, já escolhe a vítima. Aquele Eu fiquei na bloater. dúvida. Aquele é um tipo, chama bloater. Bloater. É um bicho mais forte e tal. Mais evoluído, né? Digamos assim. É o que foi muito exposto. Aí tem um outro tipo que é o tipo que absorve muita água, e tem um que até funde mais de uma pessoa. Entendi. Mas isso tudo é informação fora do seriado, eles não falam isso no seriado. Isso tem mais a ver com o jogo. No jogo se explica melhor isso, né? O jogo... Você jogou o jogo, Eduardo? Não. Mas depois que vi a série, eu fui dar uma olhada em como que era o gameplay, né? Como é que... Tá. Vocês lembram que eu falei lá no começo que nunca mais vou olhar pro mofo na parede da mesma forma? Que o negócio é o seguinte, os autores do game, né? Que o criador do game também participou da produção da série. Sim. Né? Sim. Ele estava assistindo um documentário de fungo que aparece o fungo Camponote rufipedes, que é um fungo que contamina as formigas e transforma elas em zumbi.
A partir do momento que ele domina, ele Eu estou olhando para uma foto dele aqui, eu tinha botado para comentar isso. É uma foto maravilhosa, que parece muito com a série. As paradinhas crescendo de dentro da formiga. Sim. Manda no zap aí. Ele Mando? domina a formiga, e eles viram isso no documentário, eles ficaram tão impressionados com a coisa que eles botaram na série, porque ela domina a formiga, faz ela subir para um lugar bem alto. Quando chega no lugar bem alto, ela para. Aí o fungo continua desenvolvendo ali, comendo ela por dentro. Ele vai comer a estrutura muscular dela. E aí ele reproduz, né? Ele solta um monte de esporo no ar, como ele está num lugar muito alto. Ele consegue, não sei se o termo polinizar funciona para isso também, né? Esporolizar, né? Esporolizar. Mas isso é interessante, porque eles retiraram os esporos por questões narrativas, né? Por questões para facilitar as coisas. E eles puseram aquelas gavinhas saindo da boca, né? E meio que o fungo ele tem que invadir pela boca dos outros, ou por mordida, ou soltando sei lá, aquelas gavinhas na boca da pessoa. Mas a ideia do esporo é muito doida, porque ele explode, né? E manda esporo para tudo. E é como os fungos se reproduzem, né? Você pega um cogumelo, você pode tomar esporo de fungo e respirar, dependendo do tipo de cogumelo. O cogumelo pode crescer dentro do seu pulmão, independentemente de ser o cordíceps, né? Mas vários cogumelos podem estar uma contaminação pulmonar. Tem vários tipos de fungo. Aqueles de bosta de boi também? Não, aquele ali contamina a tua mente. Aquele abre as portas da percepção. Pois é, eu fiquei preocupado que as diabstranças podem ter dormido dentro de mim. E já era. Mas, Cláudio, na série o fungo ele continua com essa capacidade dos esporos, mas aí é na formação da rede, né? Ele faz o que eles chamam de micélio, né? Isso, ele faz a ele rede. Forma um micélio, Tem uma comunicação ali, né? E tem aquele. Quem gosta de fungos, tem aquele documentário que está no Netflix dos fungos maravilhosos, fungos incríveis, que mostra muito essa rede micelial. Que ali eu vou dar um pulo para uma outra série de ficção científica, que é o Star Trek Discovery, né? Discovery, Eles viajam na rede micelial através da galáxia, mas o documentário mostra como que todas as árvores e a maioria das plantas tem micélio na raiz e como que esse micélio é fundamental para a vida, né? Aí eu vou lá no Rei Leão, do Circle of Life. Shagdu, Caruru, Bururu, né? Aquelas coisas lá. Isso aí me fez lembrar o Monstro do Pântano, do Alan Moore. Exatamente. E agora que é nojento, viu, galera? Nojentaço. Mas tem muito pouco, né? Assim, eu acho que daria, por exemplo, para minha esposa assistir na boa. Tranquilo. Tipo assim, pouco tempo de zumbi, de coisa nojenta. É verdade. Dava para assistir. Isso até que foi um ponto positivo, né? Isso e os 2 episódios que tem no começo, um flashback de como começou a coisa, que é o que o Drill estava falando, né? O embasamento da história, para mim, pelo menos, é muito importante nesse tipo de filme. Se você não tiver uma lógica para eles terem chegado naquela situação, eu largo na hora de assistir, né? Tipo Walking Dead, chega uma hora e falo, porra, mas eu tô vendo esse drama todo e não sei como é que começou. E tem uma base científica naquilo que é bem interessante. Isso. Porque tem a ver com aquecimento global, né? Porque a maioria dos fungos não proliferam no nosso organismo porque eles não suportam a temperatura do nosso corpo. Isso. Só que com o aumento da temperatura global, vai começar a ter fungo. Vai começar não, já tem, né? Já tá rolando uma epidemia aí. Lá vai estar espalhando, ninguém tá falando muito, não. Com o aumento da temperatura, vai criar fungos resistentes à temperatura que vai bater com a nossa, e aí se prepara. E João, tem um problema. Os antifúngicos, geralmente, eles matam. É diferente da bactéria, que a nossa célula é mais resistente que a bactéria. Então, você toma um antibacteriano e ele mata a bactéria e não mata você, né? A radiação
ela mata a célula cancerígena e não te mata porque a sua célula, não sendo cancerígena, ela é mais resistente. No caso do antifúngico, o fungo é mais resistente que a gente. Então tem vários antifúngicos ótimos, mas você mata o hospedeiro do fungo. E esse é o grande problema de uma epidemia. Cai a unha, né? Por isso, justamente. Né? Mas tem um detalhe que para matar a bactéria a gente usa fungo. Sim, é verdade. E eles falam isso lá naquele começo que eu acho fantástico. O melhor começo de série, assim, sim, é verdade. Desde The Newsroom. O The Newsroom também começa assim, regaçando. Né? E o começo dessa série, eu falei, não precisa assistir mais nada, só esse comecinho já tá bom. Você fala o debate entre os dois médicos lá, né? Isso, exatamente. Esse porque ali eles já destroça tudo, né? Já falou, é assim, pronto, acabou, né? Se acontecer, fudeu. E aí, fudeu. Exatamente. Outra coisa impressionante é aquela médica, né? Que quando eles descobrem as primeiras infecções, que ela simplesmente vai para casa, fala assim, olha, fudeu, não tem para onde eu fugir, eu vou ficar com a minha família. Eu vou ficar aqui porque não tem pode apertar o botão vermelho lá e estourar isso tudo que não vai dar nada. Não tem jeito, não. Aliás, tem um detalhe aí nessa parte da médica, é que no seriado eles falam que começa lá em Jacarta, né? E eu parece que no videogame a coisa começa na América do Sul. Sim. Então a questão da temperatura e tal. E, na realidade, tem vários estudos que dizem que há uma grande chance das pandemias iniciarem aqui na América do Sul, justamente por causa da destruição da floresta amazônica, que tem uma biodiversidade e a Mata Atlântica. A gente tem o caso do vírus sabiá aqui, que ele é tão mortal quanto os ebola da vida. Eu posso estar falando bobagem, eu li isso há muito tempo, mas que a grande questão é que ele é tão mortal que ele mata a pessoa antes dela ter a oportunidade de passar ele para frente. Coisa que o Covid não faz, ele dá um tempinho para a pessoa espalhar. Agora, pensa nisso, assim, nós temos uma biodiversidade do caramba. Vários desses parasitas, vamos chamar assim, ou desses seres, eles estão em corpos de outros animais, mas se eles sofrem uma mutação, e é muito possível sofrer, porque às vezes tem uma pequena variação genética e a mudança ambiental mata todos os outros e, acidentalmente, esse troço que era um atraso de vida ou era um troço inócuo, dá a capacidade dessa porcaria sobreviver com mais desenvoltura. Pronto. Né? Aqui, a fundação do Bill Gates lá tinha previsto que ia ter uma epidemia, né? Eles apresentaram isso poucos meses antes, ou ano, antes do Covid surgir, mas eles apostavam na América do Sul. Só erraram o continente. Gente, vamos voltar para a ficção, que esse aí tá dando medo. Sério mesmo, eu tô sabendo umas histórias esquisitas aí, assim, vamos pular isso aí, vamos pro videogame. É porque não chegamos ainda na superbactéria, na supergonorreia. Pois né? meu amigo. Que está sendo desenvolvida aí, por causa de mutação. A galera toma o antibiótico, não termina o ciclo, e aí a supergonorreia tá aí, cara. Pingadeira. Pois pula essa parte. Voltando aqui, virando o disco novamente, voltando para a série, essa série de luta contra zumbi não tem nada, né? O problema lá da série é humano contra humano, né? Os zumbis... Isso até gente boa comparado com as pessoas. É uma força da natureza. Fica até de lado o tamanho do conflito entre os humanos. Mas, gente, é nesse aspecto, sinceramente, que eu acho que não é nada de novo. É exatamente por causa disso. É aquele padrão de você criar um motivo para você desenvolver todo um roteiro em cima das relações humanas. Por isso que eu não achei, falei, de novo, só que eu ainda zoei porque, assim, é zumbi, só que trocou o nome, né? E, assim, duas coisas que eu já não suporto mais é zumbi e vampiro. São dois personagens sensacionais que o cinema e a literatura já destruiu de tanto contar a mesma história e blá, 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 blá. Pelo menos para mim, eu já não suporto mais. Então, na hora que eu fui ver a série, falei, de novo, como eu falei com vocês, eu não vi, minha esposa não viu, mas todo mundo que jogava lá na loja, falando comigo, não, é legal pra caralho, falei, deixa eu ver o que é isso. Aí fui ver o troço, falei, não, é a mesma estrutura, você coloca um problema gigantesco e vai desenvolver as relações humanas e a que ponto que se chega, né? É bem feito, não tenha dúvida nenhuma, mas nada de novo no front, né? De certa forma, você percebe que a coisa estava meio que
indo para um lado controlado, né? Assim, eles conseguiram de alguma forma que não mostra enterrar os infectados, né? Isolar o problema, né? Isolar o Eles problema. conseguiram, o exército lá americano, tal, de certa forma, conseguiu criar subterrâneos cheios desses bichos e deixava eles lá. Tanto que aquela cena que o carro afunda, né, e tal, Isso. que libera todo mundo, é interessante de ver que eles conseguiram criar um método para isolar esse problema e contar a história dos dramas humanos ali. Então, é uma parte que ficaria Mas, com um Eduardo, filme normal. vocês viram Walking Dead, não é a mesma coisa? Não é porque Nesse o aspecto? Walking não é. No caso do The Last of Us, a coisa é bem mais isolada. Do Walking Dead, ele tropeça, o pessoal tropeça em zumbis 5 vezes por episódio. Ah, Né? tá. No caso E é do Last of Us, repetitivo, né, cara? é a mesma coisa sempre. E cada personagem mata os zumbis só de um jeito. Ainda tem Então, isso, assim, né? ainda tem isso, não varia nem isso. Então, assim, eu achei bem bacana, porque eu estava esperando um Walking Dead bem feito, mas foi muito mais do que isso. Né? Eles conseguiram isolar o problema, né, que deu a base, para contar a história dos personagens de um jeito muito, muito legal. Uma pergunta também. O Joey sai com a menina e volta para o mesmo lugar com ela? No filme ele vai para encontrar no lugar onde o irmão dele está, não é isso? Pois é, ele vai atrás do irmão. Aí ele acha lá a comuna e tal. Depois ele sai de lá para poder volta para achar o o mesmo hospital. lugar. E aí Pois ele volta para o mesmo lugar onde o irmão estava. Eles chegando no lugar onde supostamente o irmão dele estaria. Pois é, que seria o hospital para poder Não, seria a desenvolver. comuna. Não, Ele peraí. leva lá, rola aquele rolê todo no hospital, eles tentam matar a menina, ele salva ela, daquele Não, jeito que a gente viu. eu acho que eu entendi a dúvida. É porque eles começam em Boston, Sim, o hospital é em St. Louis. Só que como aparece aquela a mesma a personagem. membro dos vagalumes, Dos né, deu essa vagalumes, impressão isso. para você. Não, mas ele continua no oeste americano. Tá. Porque eu A tive a mulher é que sensação. vai para lá encontrar com ele. Isso, eu tive aquela sensação de Mad Max, sabe, Joá? Que você falou comigo, daquele filme sensacional que os caras saem do lugar e voltam pro mesmo. Não é isso? O último Mad Max é isso, eles vão. Exatamente. Eles saem de lá fugindo e depois voltam para lá. Aquilo é muito engraçado, porque passa batida. Não, é porque eles chegam na Terra Prometida e ela é mais seca que o lugar que eles saíram. Mais seca do que Aí onde tem eles que voltar saíram. para trás. Nossa, tava bom lá. São as verdade. famosas cebolas do Egito, né? A gente foge para o deserto, puxa, mas pelo menos no Egito, quando a gente era escravo, a gente tinha cebola para comer, aqui não tem nada. Mais ou menos isso. É a volta dos que não foram, né? É. O eterno retorno. Mas eu tive essa sensação, por causa, talvez, exatamente o que o João falou, a questão da personagem, chegou lá, o pessoal do vagalume estava todo lá, eu falei, ué, ele voltou para o mesmo lugar, então ele foi encontrar com o irmão, não encontrou, não ficou e voltou. Então não devia ter ido, né? Tipo assim, já que ele estava procurando a cura para ela e tal. Gente, o encontro com o irmão foi horrível, né? Horrível. Encontro com o irmão foi horrível, não durou absolutamente nada, ficaram putos um com o outro e foram embora. E assim, lutou tanto para encontrar o irmão, quando encontrou, achou um comunista, falou, não vou mexer com esse cara, não. E a expectativa dele era salvar o irmão, ele viu que o irmão não precisava ser salvo, ou seja, ele passou pra cacete, o irmão estava bem pra caramba. Tava super bem. Aí na hora que ele chamou, tem que ir em tal lugar, o irmão dele falou, o quê? Vou sair daqui, não. Não, vai tu. Minha mulher tá grávida, cara, vai lá. O famoso vai que eu tô te vendo. E ele convidou o cara para ficar, não convidou? Ele convidou o Joel. Convidou o irmão dele para ficar. Fica quieto aí. Mas aí é comunista, não vai dar, não. Não, ele resolveu buscar um outro caminho. Agora aqui, o que vocês acham do final do Joe salvar a menina? Ele devia salvar a menina ou deixar a cura
acontecer. A minha opinião é que a cura não ia rolar, porque Eu o também médico, tenho essa opinião. Não ia rolar a o mé- cura. o Também acho que médico ali, não. Tava, Aquela ali estava solução é a muito no solução da chute. galinha dos ovos de ouro, né? Você tem uma É. galinha que bota ovo de ouro, aí como é que você vai resolver o problema? Vão abrir ela e tirar o ouro que está dentro dela. exato. Existem outros métodos de você tirar alguma coisa de dentro do cérebro de uma pessoa sem ter que abrir o cérebro da pessoa. Né? Mas não naquele hospital, não tinha mais recurso de vídeo, A coisa etc. era precária. Também Mas não existe naquela situação operação de crânio aberto, né? sim, mas de toda forma, tem outras formas de você desenvolver, porque eles chegaram à conclusão de que a presença desse fungo no cérebro fazia com que, em uma pequena quantidade, fazia com que a criança desenvolvesse, a menina desenvolvesse sei lá, eu não sei como pode chamar isso, mas um sinalizador que o fungo identificava como semelhante, ele não atacava. Pensando nisso, você pode desenvolver o mesmo tipo de sinalizador sem precisar infectar uma pessoa. Você pode infectar um animal, abrir o cérebro do animal, tirar o bagulho de lá. Tem várias formas de fazer isso, né? Você pode pegar uma pessoa infectada, tirar o bagulho dela. Tem várias formas de fazer, de estudar, que, sei lá, né? Eles partiram pro açougue muito rápido, né? Eu teria feito a mesma coisa que o Joe. Eu estudava todo mundo, nem a pau. Não vai matar. Matar minha filha, menina, o cacete. Nem a pau, nem a pau. Matava todo mas mundo. sem o açougue, você não ia ter o dilema do trem, que é o que vai fazer a história andar pra frente, né? E mineiro falando o dilema do trem fica parecendo outra coisa. É o dilema filosófico do trem, né? Ou do bonde, ou do trolley, né? Que você escolhe que tipo de pessoa você é. Mas você mata uma pessoa ou você mata três? Não, é claro que eu mato uma, mas esse cara for o cara que vai inventar coisa. Eu mato três. Mas e se entre os três tiver sua filha? Não, então eu mato o cara. Mas e se o cara for, sei lá, o futuro pai da. Sei lá, você vai complicando o bagulho e a pessoa fica lá tomando decisões. A ideia do filme também foi assim, para definir logo a situação, e não ia entrar nesse dilema. Era tipo assim, igual vocês estão falando aí, eu sou ignorante no tema, não sabia nem dessa questão aí, mas eu entendi que assim, não tinha opção, a opção que eles queriam não era de fato a correta. Eles iam fechar o paletó da menina, matar ela lá e pegar o troço e pronto. E pela precariedade da situação, né? Porque o mundo acabou de alguma forma, né? Não evoluiu, ele estacionou. E aí chegou essa situação com o personagem que ele falou: não vou. Se for para matar ela, para fazer isso, deixa do jeito que está. E saiu trucidando, que aí é onde eu acho que há uma carnificina de videogame, né? Agora, Augusto, se você me permite, você usou um termo evolução que é interessante. A gente tende a entender evolução como progresso, e evolução é transformação. Então, eu acho que a solução para aquele universo não é tentar voltar ao mundo sem fungo, é descobrir uma forma de reconstruir o mundo com os fungos. Com o fungo. Evoluir a mesma nesse sentido, né? Eu estou pensando que daqui a pouco a gente vai ter que chegar numa condição, eu espero que não, ainda dá para reverter, mas que o aquecimento global seja irreversível. E aí nós vamos ter que conviver num mundo mais quente e descobrir forma de sobreviver aqui. E não é o ideal, mas depois que a merda já está feita, não tem jeito de descagar, entendeu? Você descaga aí, não tem como. Ou você lava a porcaria do negócio. Agora, para lavar, você precisa de sabão, água limpa, né? E tempo e disposição. Então... Mas o que eu entendi também é que ele faz aquilo tudo porque ele já tinha, como ele já tinha, passou a ter um carinho por ela, um amor por ela, e assim, por conta da perda da filha, que ele compra essa briga, que sai cachacinando, falando, não vai matar ela não, porque aí já é uma coisa passional, não é nem porque ele era um cara que estava querendo resolver o problema não, sabe? Então, mas aí que entra o dilema do trem, não tem resposta correta pro dilema do trem. Você tem muitas respostas, nenhuma nunca vai ser correta. A ideia do dilema é estudar que tipo de respostas as pessoas dão a essa situação de pressão, né? E o que várias pessoas de nós falamos é que se fosse um filho, alguém que a gente cuidasse, ou até se fosse uma pessoa e a gente visse essa incongruência, provavelmente a gente agiria da mesma forma. Se fosse um de vocês, eu ia passar o cerol.
Oh, muito obrigado, Augusto. Você é uma pessoa Sério mesmo, canalha igual nós são poucos. Então, assim, é seriam. verdade. Eu agradeço. Não, e o João é agradeço. totalmente canalha, né? Então ele tá super dentro do padrão aqui. Tá. Ele, o Bruce Willis, o Stallone. Adorei. Adrian, I Tem uma love you, série, Adrian. falando de Stallone, tem uma série do Stallone aí no Paramount, é isso mesmo? Acho que é Ótima, Paramount. Hã? ótima, É ótima. boa? É boa? Eu gostei demais. Ah, Como é o legal. nome E da do Vou que ver, se série? então. trata? Vai falar em off ou vão encher a linguiça no mesmo? De que se Não, a gente já trata? tem que caminhar para o final, né, cara? Vamos finalizar aqui, porque senão Então, só acaba. dá uma dica aí, quem sabe a gente já não faz a Como próxima. é o Qual nome que é da a do... série? Só fala É o pros Rei de fãs. Tulsa. E do que o se Rei de trata? Tulsa. Sim, é o mafioso. Mafioso, Isso. isso. O Augusto, só o plot é um mafioso que é transferido de Nova York, se eu não me engano, para Não, cuidar de um. ele É fica isso, né? 25 anos na cadeia, e quando Uhum. ele sai, o pessoal dele não deixa ele ficar em Nova York, manda ele para Tulsa. E ele fica puto. Pô, vão me mandar lá pro sertão do fim do mundo, cara. Só que, né, a série é legal. E é com o próprio? Com o O próprio. próprio. É o Ele é o Rambo. rei de Tulsa, é ele. É o canalhaço. Esse é canastraço. E é dos bons, viu? E Tulsa, eu não sei se é a mesma cidade de Oklahoma, mas que se Exatamente. citar a série que é a Wall Street negra, né? Que foi destruída naquele massacre, onde os brancos meteram bala no pessoal que era preto, Sim. destruíram as casas deles, Isso, expulsaram que é as uma referência pessoas. muito boa na série do Watchmen, que ficou de Watchmen, bater isso. palma, viu? Muito De bater boa, palma. aliás. Merece um programa se já não houve. É, merece. Merece um Eu acho que programa se já não merece. houve. Faremos. Bom, então aqui, já que estamos todos fungando de emoção por essa declaração de amor, Eita, certo. eu queria ouvir de vocês as últimas palavras. Tem que cortar essa aí. A Pode última cortar. palavra de cada um de vocês. Não, vamos deixar essa, pô. Qual que são as A últimas minha é o palavras? seguinte, eu tô aguardando a segunda temporada. Tô a fim de ver. Beleza. Davis agora. Eu vou esperar muito, mas eu acho que se acabasse assim também, para mim estava bom. Uhum. Eu vou fechar com o Davis, cara. Eu já comecei, né? Falei com vocês, já comecei desacreditado com o negócio, assim. Achei, igual eu falei, uma boa produção, interessante o enredo, a coisa, como é que evoluiu, bacana. Mas para mim basta. Pode ser que venha, mas realmente. Nossa, a fila é grande, cara. Tem muita coisa. A gente tem pouco tempo, mas tudo bem, até lá, quem sabe, né? Mas A gente vai assistindo Cidade Visível nesse meio tempo. É aquela coisa. Boa, Cidade Visível, boa. Eu super topo Cidade Visível. A gente está fazendo o podcast aí para balangar em cima da ideia. Então fica a dica também de que assim, vale a pena conferir a primeira temporada? Vale. E o gancho para a segunda é bom. Agora, eu estou falando particularmente, né? Para mim, pode ser que eu me envolva. Pode ser. Perfeito. Drills? Sua última palavra? Tradicionalmente, eu morro de medo de outras temporadas, né? Porque eu já vi muita coisa muito boa, tipo Westworld, que teve 2 temporadas jóia e virou uma caca na terceira temporada, virou uma coisa muito ruim. Ou Dexter, cara, que começou muito bem e o troço degringolou de um jeito, cara, que nem parecia que era a mesma série. Eu vou só dar uma dica. Tururu, tururu, tururu. Pois é. Nossa, mãe. Então, cara, sim, a série foi boa, o gancho para a segunda temporada é excelente, mas eu tô com os dedos cruzados. Vou assistir, vou. E outra coisa, eu sentei aqui para conversar com o Yuri quando eu acabei de ver a série, falei que tinha gostado, etc. Então, e ele me eu vou jogar, cara, porque diz que o jogo é curtinho. E é isso aí, depois eu conto para vocês o que eu achei do jogo. Pois é, e Joá, últimas palavras. Olha, sobre essa coisa do que esperar para uma próxima temporada, eu espero que fique nos dramas. Já disseram que na próxima temporada vai aparecer a colmeia, vai aparecer os esporos, mas espero que fique nos dramas, que é a parte mais legal que eu acho... e interessante da série. Eu vou dizer a minha última palavra, então, que é micose.
E não adianta benzer. Não adianta benzer. O que eu corto, cobreiro bravo, coça a cabeça, corta o meio, corta o rabo. Erisipele dá na pele, e da pele dá no osso, e na carne, e da carne dá no osso, e do osso dá no fogo. A gente benze que resolve. Erisipele é bacteriana, cobreiro é fungo. Tá bom. Gente, então, olha, muito obrigado a todo mundo que aguentou a gente. Acho que foi dos podcasts que a gente gravou no Fricção Científica o mais movimentado, o mais participativo, o mais turbulento e o mais cheio de aleatoriedades. Mas eu espero que vocês tenham se divertido. A gente conta com você. Clique no sininho, deixa o joinha se você está no YouTube. Se você não está, sei lá o que faz nessas plataformas de podcast, mas faz alguma coisa para você voltar e ouvir a gente de novo. Se você não gostou. Se você gostou, volta. Se você não gostou, indica pro seu inimigo, aquela pessoa que você odeia, manda para ele. Pelo menos vai ser mais uma pessoa ouvindo a gente. Beijo para todo mundo.